avalio, a equipe ela não começou bem o jogo, eu acho. Ela não começou bem o jogo, uma ansiedade muito grande, até porque vinha de 3 resultados negativos. Sabíamos que era uma decisão onde que se nós não tivéssemos a vitória, nós poderíamos ter dado praticamente adeus à classificação com 5 rodadas de antecedência. Era um adversário direto. Mas depois eu acho que nós fomos superior, sim. Se nós não fizermos uma partida brilhante, esse não era a nossa intenção também, porque o que eu falei na pré-eleição, nós tivemos pouco tempo de trabalho, 2 dias de trabalho, e o que eu falei na pré-eleição é que a gente não tinha a obrigação de jogar bem, nós tínhamos a obrigação de ganhar o jogo, né? Quando você consegue ter futebol de time grande, né? Mas a vontade tinha que ser de time pequeno, e é isso que eu coloquei para eles, e eu acho que se não teve um jogo brilhante, no mínimo nós somos superiores e merecemos a vitória, e é o que nos interessava, porque fala muito que futebol tem 3 resultados, e eu nunca concordei com isso, né? Futebol não tem 3 resultados, futebol só tem um, que é a vitória, independente de como você ganha, a vitória que é o que é primordial, e nós conseguimos, então isso foi o mais importante de tudo. Professor, hoje surgiu alguns comentários, desde quando você chegou, de que você poderia fazer indicações de alguns atletas e ao lado do gerente de futebol, Daniel Menezes, depois de uma vitória, poderia chegar alguns jogadores para fechar o elenco e dar uma qualificada para a reta final. Com certeza você percebeu que o elenco está bastante resumido, bastante curto para esse restante de competição. É tanto que ontem você só achou conveniente fazer 2 mudanças. Você tem conversado com a diretoria, tem conversado com o Daniel Menezes para ver essas possibilidades e quem sabe essa semana trazer mais alguém para reforçar esse elenco? Não, que a gente sabe que é um elenco diminuto e que não tem muitas opções, nós sabemos. E para você chegar onde nós queremos, nós temos que ter um elenco um pouco maior, inclusive. Mas isso em hora nenhuma. Eu ouvi comentário de vocês aí, e em hora nenhuma eu cheguei a falar com a diretoria sobre a possibilidade de um reforço ou outro, até porque não seria justo da minha parte estar chegando agora sem avaliar o elenco. Uma semana de trabalho, sem avaliar o que eu tenho à disposição, não estou dizendo em termos de quantidade, mas de qualidade, eu estar pedindo reforço. E também a gente sabe que quando você fala em reforço não é para inchar o grupo, reforço é que venham para resolver o problema. E nessa altura do campeonato você sabe que é muito difícil, faltando 5 jogos, você trazer jogador que esteja em atividade e venha para resolver em 5 jogos. Então, em hora nenhuma, nós falamos sobre isso, reunimos sobre isso, até porque eu tenho mais contato com o Daniel e tenho também com o Alisson, né? E não houve exigência a princípio da minha parte, mesmo sabendo que toda equipe precisa de reforço. E o Atlético não é diferente, até porque não faz uma grande campanha. Mas em hora nenhuma a gente chegou a sentar para falar sobre esse ou aquele jogador que nós poderíamos trazer. Até porque eu conheço, sim, muitos jogadores, né? Mas numa época dessa eu próprio não teria jogadores disponíveis que eu acho que viria e resolveria o nosso problema nessa altura do campeonato. Ainda resta 5 jogos. O Atlético apenas saiu da lanterna com essa vitória de ontem e matematicamente tem muitas chances de se classificar. Qual é a sua matemática para essas próximas 5 decisões, para que o Atlético possa beliscar uma 4ª posição e seguir adiante na competição nacional? Eu tenho falado que não adianta nós ficarmos aqui. Eu já vi comentários no grupo mesmo, de jogadores, ou próprio da comissão técnica, de a gente estar assistindo um jogo dos concorrentes, fica falando, foi bom para nós, porque empatou, ou foi bom para nós que time A ou B ganhou. Essa não é a nossa matemática. A nossa matemática é jogo a jogo, vencer os jogos. A gente sabe que a dificuldade existiu ontem, vai existir uma maior ainda contra o Campinense, mas a gente tem que vencer os jogos nós. Essa é a matemática que eu falo, que se a gente quiser classificar, nós não podemos ficar torcendo para um ou para outro. Nós temos que fazer o nosso papel e vencer os jogos. Quando eu assumi o compromisso também, eu sabia dessa dificuldade, né? Mas cabe a mim preparar a equipe para vencer os jogos restantes. É lógico que é um de cada vez, ninguém vence os 5 jogos restantes de uma vez só, né?
mas o primeiro passo foi dado, que foi vencer o primeiro jogo sob o meu comando. E agora a gente tem que dar continuidade a vitórias, independente do adversário ser forte, jogar na sua casa ou não. A matemática que eu faço é vencer os jogos para que a gente depois tenha a somatória de pontos que nos classifique, independente de qualquer outro resultado. Professor, muitos atletas, quando você foi anunciado, vibrou com a sua vinda. A gente vê o grupo muito motivado, unido, fechado, para tentar buscar esse objetivo na reta final, mesmo consciente das dificuldades, mas também consciente do potencial do grupo. Você já conhecia muitos jogadores que hoje fazem parte do elenco atleticano? Conhecia até porque eu fui adversário várias vezes. Na minha opinião, inclusive, eu não sei como se encontra nessa situação, porque a gente tem sido um time moroso, um time um tanto quanto lento, e não foi isso que eu conhecia do Atlético, jogando aqui dentro de casa. Eu sempre vim com equipes fortes aqui, mais propriamente com o 13, e sempre encontrei uma intensidade muito grande na equipe do Atlético. Para jogar aqui com o Atlético era difícil. Inclusive no meu contexto aí, eu comecei o campeonato no 13, agora o campeonato estadual, nós montamos um time de início lá barato, e eu acompanhei a competição, e o meu favorito para conquistar o título não era o 13 que eu estava dirigindo, com todo respeito, não era o Campinense. Eu acho que o título iria estar nas mãos do Atlético, porque era a equipe mais consistente que tinha, com um plantel melhor, com um trabalho feito dentro do campo melhor, com as suas partidas, fez uma campanha invejável. Eu acho que o único que podia ali deparar um pouquinho era o Botafogo, mas eu acho que o Botafogo mesmo não tinha a intensidade que o Atlético tinha no Campeonato Paraibano. Depois disso começou a Série D, e eu acho que com essa pandemia aconteceram esses problemas todos aí da perca de alguns jogadores que não voltaram e também não teve a mesma intensidade. A gente está querendo agora, espero que não seja tarde, retomar o que o Atlético dentro da sua casa, principalmente, e quando jogava fora de casa também era um adversário muito difícil de ser batido. Então, eu acho que isso que nós temos que retomar, né? E eu estou tentando com a minha chegada, já que eu sou um treinador intenso, um treinador que cobra bastante de jogadores, e um treinador que respeita o torcedor e que a sua diretoria, que faz um investimento, não tem retorno hoje, mas precisa melhorar a sua campanha, e a gente vai tentar com que a gente faça isso. Professor, eu quero lhe agradecer pela gentileza, pela atenção em conversar com a nossa equipe, desejar que os deuses do futebol possam abençoar o seu trabalho, as suas escolhas. Você só teve um trabalho praticamente, e a gente já viu o resultado ontem com essa vitória. Agora tem uma semana inteira para trabalhar para o jogo contra o Campinense, depois mais uma semana contra o Guarani, e que você seja feliz em suas escolhas diante das opções que você tem na mão para, quem sabe, assim como você fez história ao livrar o 13 do rebaixamento naquele ano de 2018, naquele momento épico que o 13 só tinha 2% de chance de escapar praticamente. Você chegou, o time conquistou aquelas 3 vitórias em seguida e você se tornou ali um ídolo do 13, tem todo um carinho daquela torcida. Eu desejo que esse carinho também possa nascer aqui no Sertão Paraibano, de uma cidade pequena, mas de uma torcida extremamente apaixonada. Você não sentiu o calor ontem porque não tem a presença do torcedor, mas ainda assim deu para ver alguma coisa com alguns torcedores em cima de um caminhão, em plena uma pandemia, numa lua de 40 graus, para prestigiar o time e passar aquela energia positiva na vitória de ontem. A verdade, eu que tenho que agradecer vocês aí, isso é com sinceridade, porque eu acho que nós só divulgamos o nosso trabalho e através de vocês aí da imprensa, né? E dando a oportunidade da gente falar para o torcedor o que nós estamos fazendo. É uma satisfação e uma obrigação minha poder participar do programa. É um prazer também poder participar do programa de tanta audiência como é o de vocês aí. Eu acho que eu não senti o calor num campo cheio, né, do torcedor, mas eu senti o calor daqueles heróis ali que estavam em cima do caminhão do lado de fora lá, né, vibrando com a sua equipe, empurrando a sua equipe. E isso é importante, foi importante demais. E aí a eles que eu quero desejar essa vitória, né, primeiramente a Deus, né, e depois a eles, né, que foram heróis ali, arrumam um jeito de assistir o seu time do coração. E agradecer também o modo que eu fui recebido, tanto pela diretoria, por vocês da imprensa e por toda uma cidade, né? Já que o povo paraibano, propriamente o povo do sertão, é um povo muito receptivo, carinhoso,
E eu estou me sentindo muito bem aqui. Eu não conhecia, só tinha vindo como adversário, mas hoje eu posso dizer que também é um lugar que, apesar de uma semana só que eu estou aqui, eu já tenho todo o carinho pelo povo, pela cidade, pela sua torcida e pelo clube que me abriu as portas também para voltar ao futebol paraibano, confiando no trabalho que nós podemos fazer aqui. E pode ter certeza, torcedor, eu vou fazer tudo o que for possível para tentar essa classificação aí para o Atlético, que é uma equipe muito bem estruturada, inclusive, é uma equipe que tem nos seus dirigentes uma seriedade muito grande, né? E é uma equipe que merece estar em lugares melhores, numa Copa do Brasil, até mesmo numa Série C do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a situação é difícil, nós não vamos enganar o torcedor de maneira nenhuma, pelo momento que nós pegamos o clube, né? Tendo que vencer quase todas as partidas. Mas a única coisa que ele tem, que ele pode confiar, é que falta de vontade da minha parte e dos quem são comandados por mim nunca vai faltar. Um grande abraço a todos vocês.